Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, o Evangelho de João. Capítulo 20, versos 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Façamos a leitura desses dois versículos. Vamos lá, juntos? Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Leia comigo, por favor. João, capítulo 1, versos de 1 a 3, e depois versos 12 a 14. Vamos ler juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 12 a 14, capítulo 1. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês, nessa tarde, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para o Evangelho de João. Este Evangelho que foi escrito no ano 90, no final do primeiro século. Os outros evangelhos já tinham sido escritos, os outros evangelistas. Marcos, em primeiro lugar, depois Mateus e Lucas. Mas João, ele escreve esse evangelho justamente quando o mundo religioso da época questionava quem era a figura de Jesus. Se Jesus era Deus, se Jesus era um semideus, se Jesus era um homem comum. E inspirado pelo Espírito Santo, o evangelista João escreveu este evangelho com um propósito. E esse propósito está bem claro no versículo 31. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. O propósito, então, de João era, em primeiro lugar, provar a divindade de Jesus. Por isso que ele começa, e nós lemos aqui, no versículo 1 de João, na introdução do seu evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio de quê? Gênesis, capítulo 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio do tempo, no princípio da matéria, no princípio do universo. E diz o texto sagrado que no princípio era o Verbo. Ou seja, Jesus Cristo, o Verbo, ele é pré-existente ao princípio. Ele já existia antes do princípio. Aliás, o princípio começa com ele. Se você observar o que diz no versículo 3 de João, capítulo 1, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito, o quê? Se fez. Então, no princípio de todas as coisas, Jesus Cristo era. Jesus Cristo já era Deus, já existia como Deus. E diz o texto que no princípio o Verbo estava com Deus. Significa que junto com a pessoa do Verbo divino, nós tínhamos Deus e o Espírito Santo. Ou seja, já existia a comunhão das três pessoas. E o texto conclui dizendo: e o Verbo era Deus. Era Deus. Mas nós sabemos, e aí você tem que entender, que esse Verbo, no versículo 14, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós, é nascido de mulher, na plenitude do tempo. Ele veio como uma pessoa. Ele veio como uma pessoa com duas naturezas. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. E João então escreve este evangelho. E é muito interessante você observar, porque Jesus Cristo fez muitos milagres, muitos outros sinais. E o próprio João usa a figura que os milagres que ele fez jamais poderiam ser descritos em todos os livros que os homens pudessem escrever. Ele usa uma figura exagerada de linguagem. Mas João, no seu evangelho, ele vai escolher 7 milagres para provar a divindade de Jesus. E eu quero rapidamente passar com vocês sobre esses 7 milagres, na perspectiva de que o Espírito Santo de Deus, dentro do propósito para o qual esse texto da Escritura foi escrito, essa porção das Escrituras, faça com que você nessa tarde creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que crendo em Jesus Cristo nessa tarde, você tenha o quê? A vida eterna. Você tem a salvação eterna. Por favor, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. E diz o texto que Jesus, ele realiza o seu milagre. Diz no capítulo 2, versículo 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos o quê? Creram nele. Veja bem que os sinais têm como propósito, os sinais apontam para a pessoa de Jesus, para indicar quem é Jesus. E todos nós conhecemos esse primeiro milagre que foi feito numa festa de casamento. E diz no versículo 8, e eu queria que você lesse comigo versos de 8 a 10, vamos ler juntos? 2, 8 e 10. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho
até agora. Aqui nós temos o primeiro milagre de Jesus, o milagre de transformar água em vinho. E o que esse sinal miraculoso realizado por Jesus aponta acerca da divindade de Jesus? O que esse sinal pode nos convencer de que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E a resposta é muito simples. Jesus, ele tem todo o poder transformador, ele é onipotente, ele pode transformar substâncias, ele pode transformar circunstâncias, ele pode transformar pessoas. Mas não somente isso, o poder transformador de Jesus é do pior para o melhor. O poder transformador de Jesus revela que a sua transformação é uma transformação de qualidade. Ele é o Senhor da qualidade. Onde Ele transforma, onde Ele opera, onde o poder da sua pessoa se manifesta, é um poder transformador sempre para o melhor, sempre para cima. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui, meus amados irmãos, o poder de Deus, a onipotência de Jesus Cristo, ela é uma onipotência que não há limites, não há impossíveis para o seu poder de transformação. Ele transforma uma substância sem cor, sem cheiro, sem sabor, em um vinho de qualidade. Então, Natal é a festa de Jesus. Natal é o reconhecimento que Jesus pode transformar. Ele é poderoso para transformar. Ele está aqui nesta tarde para transformar a sua vida, para transformar a sua família, para transformar o pior dos pecadores no melhor dos crentes. Ele tem poder, Ele é poderoso para mudar, para transformar, e nada pode resistir ao poder transformador de Jesus. Amém? O segundo milagre de Jesus está, por favor, caminhe comigo, no capítulo 4, versículo 46. Aconteceu de novo na cidade de Caná da Galileia. Dirigiu-se de novo, versículo 46, a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente. Doente onde, hein? Cafarnaum. Ele está em Caná da Galileia. E o doente está lá em Cafarnaum, cerca de 60 quilômetros, 70 quilômetros de distância. Versículo 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Lê comigo versos 48 a 50, bem forte. O que é que diz? Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Louvado seja Deus. Ele creu na palavra de Jesus. E que palavra é essa? Jesus diz: vai, o teu filho o quê? O teu servo o quê? Vive. Vive. Por que João registra esse milagre? Lembre-se que o propósito de João é convencer de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus em pessoa. E aqui nós temos um ensino precioso acerca, não da onipotência de Jesus, mas da onipresença de Jesus. Jesus realiza um milagre
a 60 quilômetros de distância. Jesus não precisou ir a Cafarnaum. Jesus não precisou descer a Cafarnaum, tocar naquela pessoa enferma para realizar um milagre. Veja no versículo 51, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vive. Então indagou deles: a que horas seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre deixou. Versículo 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Porque de uma fé miraculosa, ele passa a ter uma fé salvadora. Ele creu na pessoa de Jesus, porque ele descobriu que Jesus, ele é poderoso para realizar milagres à distância. Somente Jesus tem esse poder, somente Deus tem esse atributo de onipresença, onde não existe distância, não existe geografia que possa impedir a ação poderosa de Jesus. Então Jesus não é somente aquele que tem o poder de transformar do pior para o melhor. Ele não é somente onipotente, mas também ele é onipresente. Não existe limites na geografia para que Jesus Cristo não possa operar. Ele ordena lá do céu, e a coisa acontece aqui na terra. Nós podemos orar aqui para ele curar lá na China, e ele responde a oração lá na China, porque ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que tem o poder, e não há distância, não há limites geográficos, não há nenhum limite físico que possa impedir o poder operante de Jesus Cristo. Ele é poderoso. Amém? Mas caminhando, chegamos ao capítulo 5. No capítulo 5, nós chegamos ao terceiro sinal que João registra para fazer com que eu e você, nós creamos que Jesus é o Filho de Deus. E diz no capítulo 5 que Jesus vai em Jerusalém, à porta das ovelhas, a um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E diz no versículo 3 que nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. No versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Esse terceiro sinal realizado por Jesus vai provar que Jesus Cristo, ele tem poder sobre o tempo. Ele não é poderoso somente para transformar, ele não é poderoso não somente para curar à distância. Ele é o Senhor da qualidade. Ele é o Senhor das distâncias. Mas aqui ele é o Senhor do tempo. E aqui diz o texto sagrado que este homem estava ali há muito tempo. Ele estava ali há 38 anos sofrendo de uma enfermidade, o quê? Física. E no tempo certo, no kairós de Jesus, no tempo de Jesus, ele entra na história desse homem e transforma a vida desse homem. Não é somente o poder de curar, mas o poder de curar independentemente do tempo, das circunstâncias, das idades.
Para Deus não existe passado, para Deus não existe futuro. Deus é eterno em seu ser. E o que Jesus Cristo está provando aqui, o que João quer mostrar para mim e para você, é que Jesus, Ele é o Senhor do tempo. Ele é poderoso para intervir em qualquer momento, em qualquer circunstância. Ele tem o controle do tempo nas suas mãos. Não há dificuldade, não há problema, não há doença, não há circunstância, por mais tempo que exista, que Jesus Cristo não possa interferir. Aliás, Ele sempre interfere na hora certa, porque para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Mas vamos seguir adiante no capítulo 6. João escolhe o 4º sinal. E o 4º sinal que Jesus vai fazer aqui é justamente o sinal da multiplicação de pães e peixes. E diz o texto sagrado que Jesus, no versículo 5, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. E o que Jesus Cristo fez aqui? Jesus Cristo pegou 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a partir desses pães e peixinhos, ele alimenta uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Ele faz o milagre da multiplicação. E o que João está querendo que eu e você, nós aprendamos sobre a divindade de Jesus, o poder de Jesus? Porque se Jesus, Ele é o Senhor da qualidade, se Jesus, Ele é o Senhor do tempo, se Jesus é o Senhor da distância, Jesus aqui também, Ele é o Senhor da quantidade. Jesus, Ele tem o poder e a capacidade de multiplicar. Ele é o Yahvé Jiré. Ele é aquele que pode multiplicar todas as coisas. Ele multiplica graça, Ele multiplica misericórdia, Ele multiplica amor. Ele é o Deus da quantidade. Deus da quantidade. E meus amados irmãos, ninguém tem o poder, do ponto de vista físico, de pegar 5 pães e 2 peixes. Não existe nenhuma capacidade, nenhum nutricionista, nenhum chefe de cozinha, nenhuma divindade, nenhum homem tem o poder de multiplicar. Isso é tão poderoso, isso é tão revelador acerca do caráter e do poder de Jesus, que as pessoas queriam transformar Jesus no solucionador dos seus problemas de comida. Porque Jesus não somente multiplicou, mas diz no versículo 13, que encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, que havia comido. Lê comigo João 6,14, o que diz? 6,14, o que diz? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você imagina se algum homem, se algum político, se algum rei tivesse em si mesmo esse poder de multiplicar? A teoria de Malthus seria apenas uma hipótese. Não haveria fome na terra, não haveria necessidades na terra, porque se existisse um homem com esse poder de multiplicar, o agronegócio poderia ser fechado.
Não haveria necessidade de plantar, de colher, porque Ele resolveria todos os problemas. Mas louvado seja Deus, porque Jesus Cristo realiza esse sinal, e esse sinal justamente aponta para a sua divindade. Ele é poderoso para multiplicar todas as coisas, Ele tem um poder multiplicador. E esse poder só pertence a quem? A Deus. Só pertence a Deus. O milagre da multiplicação na minha vida e na sua vida, só Deus pode fazer, só Jesus pode fazer. Amém? Vamos caminhando. E agora nós vamos chegar no quinto milagre. E o quinto milagre está aí, a partir do versículo 16 do capítulo 6. Ao desembarcar o dia, seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram o outro para o lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 20 a 30 estádios, eis que viram Jesus o quê? Andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu já fui algumas vezes em Israel, lá no Mar da Galileia, e até que eu tentei andar sobre as águas, para impressionar o pessoal da caravana, mas me afundei. Porque eu não sou Jesus, eu não sou Deus. Esse sinal aponta para Jesus como aquele que é o Senhor da natureza. Ele é o Senhor que supera todas as leis da física, da química, porque Ele é o Senhor das leis, Ele é o Senhor da natureza. Ele fala e o vento se agita, Ele diz calma e a tempestade cessa. Ele é aquele que tem o domínio sobre os peixes do mar, sobre as estrelas do céu. Ele é o Deus que controla o tempo, as estações, as chuvas. Ele é o Deus que controla a natureza. Ele é o Deus único, vivo e verdadeiro. Ele é Jesus, o nosso Deus. Ele é aquele que nós estamos nesse Natal comemorando o seu aniversário. Ele está vivo e Ele é poderoso sobre tudo e sobre todos. Esse é o Jesus da Bíblia. Ele é o Senhor da natureza. Mas no capítulo 9, nós vamos para o sexto milagre que Jesus realizou, a cura de um cego de nascença. E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, que ainda nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele o quê? As obras de Deus. Versículo 6, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, e voltou o quê? Vendo. Jesus curou um cego de nascença. O que João quer ensinar acerca de Jesus Cristo para mim e para você? E para mim esse é dos milagres mais significativos e mais profundos que Jesus, porque tem uma aplicação direta à questão do sofrimento humano. Porque as pessoas, elas estão preocupadas com a causa do sofrimento humano. Quem pecou para que esse nascesse cego? Mas Jesus, Ele não está preocupado com a causa, porque a causa do sofrimento é o pecado, e todos nós sabemos. Não há culpados.
A culpa é do pecado. Mas o sofrimento tem um propósito. Ele nasceu para que se manifeste nele o quê? As obras de Deus. Sabe o que João está dizendo para mim e para você? Que nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de dores, Jesus, Ele é o Senhor do sofrimento. Ele é o Senhor dos que sofrem. Ele é o Senhor dos autistas. Ele é o Senhor dos cegos, dos mudos. Ele é o Senhor de todos aqueles que sofrem. Ele é o Cristo que chora. Ele é o Cristo que se identifica com a dor humana. Ele é o Deus que sente os nossos sofrimentos. Esse é o Jesus que nós estamos comemorando o aniversário. É o Jesus que, por causa da minha dor, do meu pecado, da minha situação de condenação eterna, Ele se fez homem, veio e sobre si recebe o castigo do pecado, para que eu pudesse ser salvo e para que o problema do sofrimento fosse acabado definitivamente, porque através da sua morte e da sua ressurreição, Ele mata a morte e acaba com todo o sofrimento. Ele é o Senhor dos que sofrem. Ele é poderoso para acabar com todo tipo de sofrimento. Esse é Jesus. Quando você estuda o budismo, a filosofia do budismo é simples: viver é sofrer. Mas a filosofia do cristão, viver é sofrer. Mas o sofrimento já acabou e vai acabar. E está definitivamente decretado através do meu Redentor, que um dia Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. E todos aqueles que estão sofrendo nesta vida, ao partir para a eternidade, têm a cura definitiva, porque herdarão a vida eterna para sempre. E isso foi resolvido pelo meu Senhor. Ele é o Senhor dos que sofrem. Mas em último lugar, João capítulo 11. O último milagre que Jesus realizou, o sétimo milagre, é o milagre da ressurreição. É o milagre da ressurreição. E no versículo 3, as irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Eu acho isso uma beleza tão maravilhosa, porque todos aqueles que amam, que são amados por Jesus, sofrem. E diz no versículo 5, para ficar claro, diz aí no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e também o quê? A Lázaro. Jesus amava aqueles 3 irmãos solteirões que viviam lá na cidade de Betânia. Lázaro adoeceu, Lázaro morreu, Lázaro foi enterrado e depois de 3 dias já enterrado, Jesus chega. E diz o texto sagrado que quando Jesus chega, Marta diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. O Senhor chegou atrasado. O Senhor chegou atrasado. Mas Jesus Cristo diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra o quê? E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele diz para Marta e Maria: vamos lá no túmulo, tira a pedra. E Jesus então clama para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro, depois de morto, ressuscita. Jesus faz esse milagre da ressurreição. É o 7º milagre registrado por João. E o que João está querendo nos ensinar é que esse Jesus
que eu creio, que você crê, Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele esteve morto, mas Ele vive para sempre. Ele tem as chaves do inferno e do céu. Ele tem as chaves da vida e da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o que dá a vida física. Ele é o Deus que dá a vida espiritual. Ele é o Deus que dá a vida eterna para sempre. E esse milagre serve para revelar a divindade de Jesus Cristo. Então, vá lá para o capítulo 21 e você vai entender a lógica de João. Ele diz no versículo 31, estes porém, foram registrados com que propósito? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E o propósito é para que você creia nele, e que você, crendo em quem Ele é, você receba dele o quê? A vida eterna. Tenhais vida em seu nome. Amém? Então eu queria nessa tarde deixar essa mensagem muito simples para você. Jesus, Ele é o Senhor da qualidade. Ele é o Deus que tem o poder de transformar do pior para o melhor. Jesus é o Senhor da distância. Numa geografia que não esteja debaixo da soberania dEle, da onipresença dEle. Jesus, Ele é o Senhor também do tempo. Não importa o tempo do seu sofrimento, não importa o tempo, Ele é poderoso, Ele está acima do tempo. Ele é o poder, o Deus que é o Senhor também da quantidade, da multiplicação. Ele é o Senhor das leis físicas, Ele é o Senhor do sofrimento humano, Ele é o Senhor da vida e da morte. Não há ninguém que possa se comparar a Jesus. Ele é o incomparável. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, como Ele deu por mim e por você. Que neste Natal, você possa ter a experiência de conversão. Que você possa crer em quem Jesus é. E crendo em Jesus, você possa ter a vida eterna. Que haja salvação neste Natal na sua vida. Amém?